Boa tarde, tudo bem? Segunda-feira, 10 de agosto de 2020, 21 graus de temperatura aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco. Sim, senhores, aqui é frio, às vezes esfria. Estamos começando nosso papo de toda semana. E nessa semana e hoje é uma tarde muito especial, como todas. Mas hoje estaremos falando com ninguém mais que o professor Antônio Celso Colaro. Antônio Celso Colaro, ele é professor da Escola Superior de Marketing e Propaganda de São Paulo. Ele é consultor técnico da Confederação Nacional da Indústria em Artes Gráficas e Produção Visual Gráfica. E ele é pós-graduado em Gestão Estratégica de Embalagens. Trabalhou no Senai, como professor do Senai. Também ele é palestrante, ele ministra cursos e presta consultoria no Brasil todo em arte gráfica, em arte e produção gráfica, certo? Ele tem 3 livros lançados: o livro Criação de Embalagens Competitivas, o livro Produção Gráfica, Arte e Técnica na Direção de Arte e Projeto Gráfico, Teoria e Prática na Diagramação. O professor Antônio César Colaro também é consultor para o Prêmio Jabuti de Literatura. Então ele estará aqui daqui a pouquinho para a gente conversar sobre esse mundo da embalagem. Você que compra em supermercados, que comprou alguma coisa em sua vida, provavelmente tenha comprado algo que o professor Antônio Celso Colaro tenha participado do projeto. Então é uma grande tarde hoje. Estaremos aqui sim, uma grande tarde falando com um especialista em embalagem, um especialista em arte da embalagem. O nosso papo é sempre de 40 minutos e com a participação de quem estiver presente poderá mandar perguntas no final dos 20 minutos. Estamos aguardando a chegada do professor Antônio Celso, acabou de chegar, vamos logo para a conversa com ele, para não perder muito tempo. Conversar com essa sumidade em embalagem no Brasil. Só aguardando um pouquinho a entrada dele. Lembrando que no próximo sábado estarei falando diretamente de Porto, Portugal, com o cartunista Ruiz Vargas. Ele vai estar aqui conosco falando de designer, de quadrinhos e de cartão, certo? Então, é mais uma oportunidade. Antônio Celso Colaro, como vai? Entrei aí já, já estamos no ar? Já estamos no ar. Tá joia, então. Tudo bem com você, Clodo? Tudo bem, Celso, tudo bem, estou aqui. Primeiro, parabéns pelo título, né? Você deve ter estado Sim. feliz. Na Moca somos em 90%, né? Então, Parabéns porque foi em cima do Corinthians que eu tenho muita. Eu gosto muito quando o Corinthians perde, ai, ai. mas enfim, Você sabe que eu tenho muitos amigos corintianos, tal. futebol é. Futebol é isso aí, tem uma vez outra. Mas ganhar do Corinthians é melhor que ganhar da Argentina, você quer saber? Viu? Ah, com certeza. Quando o Tá meu joia. Internacional ganha quando o meu Internacional ganha do Corinthians, eu costumo comemorar vários dias. Ah, sim. Colaro, é um prazer ter Diga. você aqui. Nós vamos conversar um pouquinho sobre diversos assuntos. E eu queria conversar com você, começando, colocando um pouquinho de arte nisso, um pouquinho do que nós fazemos, que é arte plástica, que é livro. E me diga uma coisa, Colaro, você, além de ser professor da Escola Superior de Arte, Marketing e Propaganda, eu já fiz a sua apresentação prévia aqui, para o pessoal conhecer você. Você também Sim. foi consultor do Prêmio Jabuti, Ah, sim, eu foi fui jurado. Eu fui jurado. jurado Me durante conta aí, 10 fala um anos, pouquinho. né? Uhum, Para quem não conhece, o Prêmio Jabuti é um prêmio literário dado pela Câmara Brasileira do Livro, nacionalmente, né? Então, como a gente conhece bem produção gráfica, né? Você sabe disso, eu sei. conheço bastante a parte de ilustração, capas, principalmente de livros, não é? Então, eu sempre, durante um bom tempo, eu fui convidado
nesses quesitos, né, para ser jurado de capa, projeto gráfico, e até de ilustração, né? Cheguei a ser. É uma tarefa gostosa, porque você acaba tendo uma vivência, né? O que está se fazendo em termos de editorial no Brasil, né? É bom, você se mantém atualizado, fora que alguns amigos que a gente acaba fazendo, nesse circuito é muito interessante, né? Então são vários, se eu não me engano, são 27 quesitos que eles premiam, né? Se eu não me engano, certo? Uhum. Sendo que um deles é produção gráfica, no projeto gráfico, outro deles era capa de livros, né? Capas de livros, e eu, uma época também acabei entrando na parte de imagem, como eu conheço bastante a parte de imagem e tal, e fui jurado. É uma tarefa gostosa, né? E gratificante, né? Gratificante porque você está em contato com o mundo editorial direto, né? Essa é, essa foi a minha participação e com prazer no Prêmio Jabuti. Me diga uma coisa, claro. Quando eu sou muito de ler a embalagem, eu quando compro um produto, eu fico, viro ela e vejo qual é a empresa, vejo de onde vem, qual região do país vem. Eu tenho esse vício comigo. E gosto de ver a embalagem. Eu acho que a embalagem é uma coisa que chama atenção. O que é uma boa embalagem e uma péssima embalagem na sua ótica? Como é que você vê esses dois lados? Olha, uma boa embalagem, né? O princípio básico da embalagem é o acondicionamento do produto, né? Isso aí é princípio básico, né? Então, tem algumas embalagens que são até tradicionais, né? Mas elas não atendem esse quesito, né? Pode falar, Outro, diga. você pode falar algum exemplo, por exemplo, para nós termos uma noção? Ou Eu não? vou te dar um exemplo bem claro, né? Eu não vou dar o produto, né? Mas por a marca. Mas, por exemplo, nós aqui em São Paulo, não sei como é que é aí, mas deve ser igual, né? A manteiga, ela vem embalada num papel aluminizado, né? Acho que todo mundo compra, né? Uma manteiga mesmo, né? Sim, E manteiga. aquelas embalagens, elas não atendem esses quesitos, né? São embalagens mas, né, atendem o mercado, né? Mas o quesito do consumidor ela não atende, porque o princípio básico que é a proteção do produto, não. Se você entrar no supermercado, você abre uma embalagenzinha metálica de manteiga para ver como ela está por dentro. Você consegue, fecha novamente e põe no lugar. Então, isso não é uma boa embalagem, não, ao meu ver, né? A boa embalagem é aquela que atende, né? Hoje nós temos especialistas na embalagem no Brasil que são verdadeiras feras, né? A embalagem hoje ela é muito bem produzida, né? Nós temos tanto em artes gráficas como agências de propaganda trabalhando no quesito e algumas delas exploram muito bem a embalagem, né? A embalagem, na realidade, tenho certeza que quem está vendo, ou quem já viu, ou quem mexe com embalagem, ele percebe que algumas embalagens você coloca a marca do produto até durante anos dentro da casa do consumidor. Então, eu lembro tão bem daquela cera parquetina. Não sei se você lembra disso aqui, cera parquetina, né? Que Sim, era sim. um rapazinho de bonezinho, Uhum. uma marca importada, né? Aham. E uma lata de cera fica 4, 5 meses dentro do consumidor. Então, essa visão que, às vezes, as pessoas que compram, produzem embalagens, não têm. Né? E é muito importante. Né? Isso aí é vital. Então, os nossos embaladores, os nossos produtores, né, eles não conseguem enxergar, muitos deles, né, a embalagem como essa peça de marketing. Né? Não conseguem, eles não veem. Então, vai passando o tempo e tal, de repente, né, eu estou aqui com uma embalagem na minha frente da, de uma manteiga, né? Que eu fiz um trabalho muito bonito sobre manteigas, né? Então é uma manteiga tradicionalista, né? Que todo mundo conhece, né?
E deixa eu só terminar. Certo? Então, são tradicionais, né? E que são 80, 100 anos aí, né, Uhum. no, no nosso parecer do dia a dia, e continuam fazendo sucesso. Tanto que eles evitam até mudar, né? Existem embalagens, talvez, que fossem mais baratas, né? Mais em conta, né? Mas a tradição da embalagem é muito importante. Vou dar um exemplo clássico, acho que pode falar uma marca aqui, né? Não tem problema, Pode, não. pode, pode, por favor. O catupiry, né? Ele relutou muito em mudar a embalagem. Não sei se você lembra do queijo catupiry. Ele era uma Lembro. embalagem de madeira, era uma madeira mesmo, né? E há Sim, quantos anos isso agora, há uns 5 anos atrás, que eles mudaram para injeção plástica, né? Então, a embalagem é maravilhoso. Um livro, ele é importante. A capa do livro é a embalagem dele. Se você parar sim, para pensar, né? O livro sim. físico, a embalagem dele é dessa forma que funciona. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai vendo, né? Eu gosto muito de embalagem, eu estudo embalagem desde 1970 e alguma coisa, né? Quando eu comecei em artes gráficas, comecei a dar aula de artes gráficas, eu já comecei, já estava preocupado, né? Eu lembro, você também deve lembrar, que você é mais novo que eu, mas que quando o plástico surgiu, né, como isso entrou com força, todo mundo achava que o mundo seria uma catástrofe, né? E hoje não. Hoje a indústria plástica ela já começa a fabricar coisas que são recicláveis, né? Então Sim, sim. isso é importante na humanidade, né? A humanidade ela vai procurando os seus caminhos para que ela consiga sobreviver. Então eu acho isso muito legal, né? Muito legal, muito Quando, importante. quando você vai a um supermercado ou numa loja, você fica olhando, porque eu sou assim, quando eu vou no cinema, eu fico olhando os defeitos, mais os defeitos do filme do que as qualidades. Quando você vai no É mercado, normal. você também vê isso? É um Ah, negócio que não sai da sua é cabeça? normal, é normal. Você vai olhando, né? Não só, né? A parte do visual da embalagem, mas a colocação da embalagem, né? Só para Sim, você ter uma ideia, eu não vou dar o nome, mas um supermercado aqui em São Paulo, né? Só com a mudança logística dos produtos, ele quintuplicou a venda de cerveja, né? Então ele punha cerveja naqueles ambientes que eram especializados para cervejas, tal. Então um gerente lá, alguém de boa cabeça, né? Ele começou começou a observar. Ele pegou e tirou a cerveja e colocou do lado do carvão, né? Quando ele sim, colocou do lado do carvão, a venda dele subiu. Porque você sabe que um grande consumidor de cerveja é o cara que vai fazer um churrasco. com certeza, Você com sabe disso, se certeza. você for do sul e tal. Então, você entende? A logística da coisa é importante na embalagem, né? Então, quando você está projetando uma embalagem, você tem que estar ligado também nas cores da embalagem, né? Sim. Então, Fala um pouquinho às vezes, disso. diga, Fala um pouquinho, porque a embalagem ela deu uma mudada na passagem dos anos 90 para os anos 2000, passou a ter uma qualidade visual muito superior, cores mais ah, fortes para chamar. Fala um pouquinho desse período aí, porque nos anos 80 as embalagens pareciam um pouquinho bem a visual, a parte visual, bem graficamente elas eram pobres, né? Elas enriqueceram muito muito. pobre, muito pobre. Mas o que acontecia, né, é que hoje os nossos industriais, os nossos empresários, os nossos homens de marketing começaram a perceber exatamente isso, né? A embalagem vende, né? Um Sim, produto, a embalagem, apesar que se você tiver um bom produto ou um mau produto, o mau produto você compra uma vez só. Mas a embalagem vem. A embalagem você fazer um estudo não só da embalagem, é isso que o pessoal precisa começar a aprender a fazer. Eu não estou querendo ensinar, mas é uma forma de aprender. A embalagem ela tem que ter um foco
Vou te dar um exemplo clássico. Eu tenho, sei lá, embalagens de margarina, tá? Margarina que é um produto que é bastante consumido, né? Então, as pessoas, né, o bom gerente de marketing, o bom produtor visual, o que ele vai fazer? Ele vai estudar não só os concorrentes, isso é óbvio que ele vai fazer, né? Mas ele Sim, tem que sim, estudar o posicionamento desses concorrentes numa gôndola de supermercado. Deu para entender? É assim que sim. se faz embalagem, é assim que se projeta uma embalagem. Você vai, olha para a embalagem, né? Você vê lá o que tem o melhor share de mercado, o que tem melhor venda de mercado. Você vai usar a embalagem do cara, óbvio, você né? É o segundo colocado, terceiro, ver as cores que esse cara está usando, né? O comportamento dele visualmente numa gôndola. Isso é muito importante, você entendeu? Que as pessoas, o gerente de marketing nossos, né? Aqueles que têm uma boa formação sabem, né? Agora, algumas pessoas que fazem embalagem é muito importante. Na embalagem é o que eu falei. É um carro publicitário que as pessoas precisam atentar mais. Né? E às vezes não atenta. Às vezes o cara está tão preocupado em poupar custo e não percebe que isso aí agrega. Né? Isso aí não vai. Um custo um pouquinho a mais de 10, 20 centavos vai agregar um valor no seu produto que é incontestável, entendeu? É assim que Entendi. funciona. Uhum. É, é, eu gosto muito de embalagem, aliás, preciso te mandar meu livro, né? Eu gosto muito de embalagem. Embalagem eu dei aula na ESPM, na parte de embalagem mesmo, né? E era muito legal, porque você explorar os meninos trazendo, né? Aflorando as ideias, e você orientando, é muito satisfatório, muito mesmo. E é gostoso, né? É gostoso. Essa parte, Antônio, você está sempre aberto a novas ideias. Um homem com sua expertise tem que estar com a cabeça muito aberta para novas tendências. Porque, por exemplo, você já tem 50 e poucos anos, 60 anos, não sei, você viu muita coisa acontecer. E eu vejo muito intelectual, muito pseudo-intelectual, principalmente, achando que já sabe tudo e não ouve ninguém e não se moderniza. Como é que você vê isso no meio acadêmico? Olha, o meio acadêmico, ele às vezes é cruel, né? É, E a gente, ele é cruel, porque se você sabe, as ideias hoje, você acaba de ter uma ideia e dentro de uma semana alguém está usando a sua ideia. Isso aí é normal, né? Hoje os meios de comunicação permitem isso, né? Então, o meio acadêmico ele é muito cruel nessa parte, né? Você deve saber, você às vezes lê que gente aí em universidades federais, estaduais, tal, pega um projeto de outras pessoas, né? sim. Pega um projeto, isso não é novo, isso não é novo. Eu lembro quando eu comecei a me interessar pela parte acadêmica, tal, né? Aqui na nossa grande universidade, tinha alunos que se recusavam a fazer trabalho para determinados professores, que o professor levava o trabalho dele e assinava embaixo. Então, tinha muito disso, tinha mesmo. Isso não é antigo, e não só no Brasil. Né? O mundo inteiro, assim, hoje você joga uma palavra na internet, né, procurando, você vai achar N trabalhos sobre o assunto. Né? Então, infelizmente, é uma realidade. Né? Eu costumo dizer que existe uma grande diferença entre criar e você inovar. E Uhum. essa é a grande diferença que o povo tem dificuldade em saber. Né? Criar é muito difícil. Muito difícil. Inovar, não. Inovar é bem tranquilo, mas criar Você sabe disso, você trabalha com criação. Né? Eu vi uma, Diga. eu vi uma entrevista sua, um dia desses, falando sobre uma ideia que você teve lá no Senai ainda, de umas embalagens que explodiam a limpeza, da questão do coronavírus e tal. Nesse momento você falava da oportunidade. Você vê uma grande oportunidade nesse momento para a embalagem também? Sem Como é que tá? dúvida, sem dúvida.
né? Nós fazíamos, aliás, era um professor amigo nosso, nunca mais tive notícia, ele fazia umas experiências, nós estamos falando em 1978, 79, 80, né? Tem chão, né? Ele já Tempo do fazia umas fogueireiro. experiências com a tinta, né? E ele colocava microcápsulas na tinta, né? Para que elas exalassem perfume, por exemplo, né? Então, o cheiro do produto, né? E eu, nessa entrevista que eu dei para o pessoal da Publish, né? E eu falo realmente isso, que hoje, se em vez de colocarmos microcápsulas para explodir e soltar exalar o produto, o perfume, por exemplo, sabão em pó, sei lá, né? Por que não colocar dentro dessas microcápsulas antivírus que sejam eficientes, né? Você veja, e já tem gente no mercado fazendo. Você vê, né? Sério? Já tem gente no mercado, já estão estudando, tal. Eu tenho muitos amigos na área de embalagem, né? Já tem gente já estudando, inclusive aí no seu reduto, no Nordeste, estão Ah, que maravilha. elaborando embalagens que, quando você coloca a temperatura do corpo, explode microcápsula e vai evitar essa parafernália que a gente tem que passar álcool, tá? Essa coisa louca que virou, né, com o coronavírus aí, né? Então, Sim, sim. sabe, tudo o homem ele tem essa parte importante, né? É porque De buscar. ele acaba visualizando, né, soluções, né? Isso é muito antigo e vai continuar, se Deus quiser, né? Porque, afinal, nós Sim. somos obra do Criador e o Criador não quer que a gente desapareça, não. Ele quer que a Não, gente é, continue evoluindo. mesmo que a gente faça uma força danada, né, para exterminar nós mesmos. É É, verdade. Mas a gente consegue. O homem é fantástico, né? O homem, ele chega, ele chega, ele chega. Você vê, é só ver a evolução da humanidade, você vai ver quanta sim, coisa sim. boa É. nós fizemos, né? Quando a coisa aperta, né? Quando a coisa aperta, aparecem vacinas, aparecem remédios, salvadores, aparece. Por quê? Porque o homem ele vai atrás, ele não. Essa é a grande diferença nossa dos animais irracionais, né? A gente pensa, Uhum. né? Isso é muito importante. Né? Sim, sim. Claro, como é que nós estamos no seu campo de embalagem em relação ao resto do mundo, aos chamados mercados de primeiro mundo? Ainda se usa esse termo, primeiro, segundo mundo e tal? Como é Não que nós existe, é estamos? lógico, né? Hoje nós temos plantas aqui no Brasil, plantas, né? A gente chama planta empresa que produz embalagem, tá? São gráficas, nós temos plantas hoje no Brasil altamente especializadas, né? Então, são gente que veio de fora, colocou a fábrica dele aqui, usando tecnologia de primeiro mundo, né? Então, para quem conhece um pouco, vai entender, porque, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, né? Hoje, você consegue ter numa máquina impressora, numa só, 5 ou 6 sistemas de impressão diferentes. Quer dizer, você consegue ter uma serigrafia, uma offset, uma roto, uma flexografia num circuito só de produção de embalagem. Né? Pô, isso Maravilhoso. aqui é fantástico, né? Vamos ser sinceros. Hoje você, para produzir uma embalagem, o designer, ele consegue usar 2 ou 3 sistemas de impressão, porque, por exemplo, dar um exemplo aí. Por exemplo, a offset produz muito bem imagens, fotos, né? Mas a rotogravura também produz muito bem, mas ela, no texto, ela às vezes deixa a desejar. Entende? Então, você consegue, no mesmo sistema, né, produzir a perfeição em termos de reprodução gráfica. Né? Então, isso Uhum. que vai ficar fantástico. As injetoras de plástico também, hoje, né, também são fantásticas, né, porque elas produzem um plástico. Antes era muito caro você produzir um invólucro, né, que tivesse um formato especial. Hoje não, né? Hoje é muito mais fácil, né? O plástico é o que eu te falei, o plástico está cada vez mais fininho, né? A Uhum. espessura cada vez mais fina e aguardando. Bom, o alumínio nem fala, nós somos expertos, né, em alumínio nosso. O alumínio brasileiro, nós reciclamos 100% do alumínio brasileiro. Isso é uma marca Maravilha. fantástica que a gente não sabe, do meio ambiente, né?
é fantástico. Quer dizer, o ambiente, a bauxita que a gente tira, o produto que a gente tira para fazer o alumínio, ele volta para o mercado inteirinho. Isso é algo que nós devemos explorar mais, né? Falando em meio ambiente e tal. E essa questão eu vou entrar agora. Natureza e consumo. O consumo tem aumentado muito, que nós, nos primeiros, na Idade Média, nós levamos 100 anos para atingir 1 bilhão de habitantes. E em menos de 30 anos, nós chegamos a 7 bilhões de habitantes, né? Isso infere em consumo, em exploração da natureza, em uso inadequado, às vezes, das coisas. Como é que você vê? Nós estamos num caminho de preservação, há essa consciência preservacionista nas pessoas, ou é tudo um alarme, como que a mídia insiste em dizer que estamos com aquecimento global, que o planeta vai ser destruído em 100 anos, etc. Como é que você vê essa questão? Meio ambiente Não, e não. consumo. Veja assim, né? Eu costumo dizer que, né? Enquanto o homem não embalou, vamos falar em embalagem, né? Ele não saiu do lugar. A embalagem está diretamente ligada à evolução do homem na Terra, né? Sim, sim. Ele começou a sair, se locomover, ele começou a pôr o pedaço de couro, o pedaço de carne dentro do couro para andar 10 quilômetros, ele começou a colocar água em tonéis de barro, né? É lá que começou. Quando ele começou a fazer isso, é que a gente começou a crescer, né? Essa é uma realidade, né? Que a embalagem tinha-se sempre, não, porque a embalagem é o grande vilão, não é, né? É o que eu estou te falando, o homem vai procurando soluções, né? Então, eu, por exemplo, eu gosto muito do papel como embalagem, né? Porque o papel, ele é totalmente reciclado, né? Mas a gente tem achado plásticos recicláveis, né? Outros produtos, evidentemente que quando você começa a reciclar, você extrai menos da natureza. O papel, né? Então, o papel. O papel hoje praticamente ele é replantado totalmente, quer dizer, não existe aquele desmatamento por causa do papel, né? Nós temos fabricantes, os fabricantes são conscientes, né? Eles têm todo um trabalho de preservação, né? Isso é muito importante. Então, eu não acho, não. Agora, o que tem? Nós temos uma grande volta ao granel, né? Aquele granel, já existe até supermercado que você vai lá, você não pega a embalagem, você compra, como nós fizemos quando éramos meninos, né? Na Você ia na feira, feira, é, comprava, né, tal, e o cara colocava num saquinho de papel, tal. Estamos voltando a isso. Então, existe essa consciência. Eu acho que a consciência do meio ambiente hoje é muito grande, né? Então, as pessoas, ou eu mesmo, quando eu vou no supermercado, se for possível não pegar o saquinho plástico, eu não pego. Eu tenho algumas sacolas que eu levo para colocar dentro os produtos para evitar. Na padaria mesmo, eu pego o saco de papel e não pego o saco plástico, né? Então, existe muita coisa que está sendo feita. Uma consciência que talvez eu não tinha de criança, né, de garoto. uhum, E uhum, hoje uhum. os meninos têm, né? Eu vejo pela minha netinha, eu vejo pelas pessoas, as pessoas estão ligadas, né? Agora, esse aumento de consumo é natural, né? Nós temos condições, né? A natureza ela é pródiga. Se você não tiver condição de plantar, né, ela não vai deixar você crescer. Então, se a humanidade está crescendo, automaticamente é porque o homem lá em cima, então dá para plantar e dá para colher e dá para dar alimento para esse povo. Então, o que tem É, é algumas diferenças sociais que precisam ser melhoradas. Isso aí eu até concordo, né? Que às vezes uhum. você tem muito, né? E o outro, coitado, mal tem para dar o alimento para o filho dele. Isso aí é alguma coisa que eu acredito que com a evolução da humanidade nós vamos melhorar, né? Nós estamos melhorando, né? Eu lembro muito bem, na minha infância, que nós não tínhamos. Eu fui comer queijo com 15 anos. Até 15 anos eu não comia queijo, não sabia o que era queijo. Entendeu? Hoje Entendi. não. Hoje, né? Graças a Deus, né? Hoje nós temos cestas básicas, né? Que produzem, que dão alimento para esse povo, né? Então, e eu acho, isso aí é o problema
de natureza mesmo. A natureza ela não dá se você não tiver condições de melhorar. Então, realmente nós somos com 7 bilhões de pessoas, né? Mas se a natureza está dando, é porque a Terra tem condições de dar alimento para essa gente. E hoje nós já estamos mais preocupados. Você veja que hoje já existem anticoncepcionais, existem coisas que preservam, né? Já não é como no tempo dos nossos avós, que era 6, 7, 10 filhos. Hoje já não é assim, 18. né? É, Minha avó teve 18, meu avô teve 16. aí, tá vendo? Então hoje já não. Hoje 3 filhos já é muito. Você já passou da conta, Sim, não é sim, verdade? sim, Então isso é sim, importante a gente saber, né? Eu acho que sim. eu confio muito na natureza, né? Para não falar em Deus, eu confio muito. Deus não ia jogar aqui, não. Jogar com a gente, não. Inclusive, a tendência mundial é que a população diminua, né? Com o tempo. Já está diminuindo. Já está Já está diminuindo. Né? diminuindo, né? A Então, quer dizer, mortalidade hoje ela já está parelha, né? uhum. E vamos ter problema que tem na Europa, né? A Europa hoje, ela tem problema que quem vai alimentar os velhinhos, né? Tá Porque velha, né? tem que trabalhar para alimentar os velhinhos. A Europa hoje já está estagnada, né? E ela tem problemas. Outros lugares estão alimentando imigração porque eles não têm que trabalhar para gerar riqueza, né? E isso Uhum. vai acontecer aqui nas Américas também. E vai chegar uma Sim, hora que nós vamos acontecer tudo isso aí. certo. Bom, você é um professor, sempre foi professor e palestrante, e conhece mais do que ninguém a educação brasileira. Hum. Nós sabemos que nós sempre estamos lá no final da fila dos rankings mundiais e tal. E a pergunta é muito simples: por que não investir mais em educação no Brasil? Por que os políticos não querem investir? É sacanagem deles mesmo? É uma coisa deles? Sacanagem mesmo. Qual o governo que quer um povo esclarecido? É sacanagem política mesmo. Não existe vontade política, né? Para fazer com que você tenha um povo reflexivo. Eu costumo dizer isso. O reflexivo ele é um problema em qualquer situação. Né? Se você tiver, você tem uma empresa que você começa a ter um empregado muito reflexivo, você tem dois caminhos para ele. Ou você manda ele embora ou você promove o cara. Né? Esses Sim. são os caminhos que a empresa tem. Quando você tem alunos muito reflexivos, a mesma coisa. Ou você alimenta muito bem ele, ou você tenta quebrar as pernas dele. Né? Isso é problema da educação. Nós temos, eu acho que o nosso grande problema é cidadania. Né? A cidadania deve ser ensinada para os meninos com 4 anos de idade, como é feito nos países árabes, por exemplo, né? Em termos de do Alcorão. Né? No Alcorão é ensinado com 4 anos de idade. Você aprende a ensinar. Eu acho, né? Então a gente Sim. deveria implementar mais a cidadania das pessoas, né? Porque é muito importante essa reflexão, né? Aí nós não estaríamos hoje discutindo em quem vamos votar, sendo que tem cara que está há 30 anos lá, né? O cara está 30, você ficar, se eu deixar você trabalhando numa posição, numa empresa há 30 anos, você vai evoluir, né? Então, nós temos políticos que estão há 30 anos iguais, fazendo a mesma coisa, eles não mudam. E eles acreditam que você vai lá, vai votar nele e ele vai votar. E você vai ver uma Câmara, por exemplo, legislativa, né? Uma Câmara, uma vereança, sempre as mesmas pessoas. Né? Então, sempre, quer dizer, não se dá lugar a gente nova, quer dizer, a gente. E o que é isso? Cidadania, que devia ser ensinada lá atrás. Né? Quando você entra, não digo quando você está num curso primário, porque você é muito criança, mas, por exemplo, um ensino médio, você devia ter, como eu tive política no ensino médio. O Né? Eu tive SPB? na política mesmo, né? Filosofia, sociologia, tive mesmo, segundo grau, Estado. Sim, sim. Né? Você vai evoluindo, o cara vai te ensinando a ser reflexivo. Né?
Hoje não, né? Hoje as reformas de ensino que eles fazem é vergonhoso. É melhor não fazer nada, eles contar, entendeu? Porque eles sabe, é tudo para levar grana. Só para você ter uma ideia da educação brasileira, de cada R$ 10 que é destinado para a educação, somente R$ 2 chegam à sala de aula. Sim, R$ 8 se perde no caminho. Entende? O cara quer ser supervisor de ensino, ele não quer ser supervisor de ensino para ser para melhorar, ou dizer, não, ele quer sentar atrás de uma escrivaninha, né? E deixar o pobre do professor, que às vezes não tem uma boa formação, se ferrar, porque o duro é o campo. Eu sei porque eu trabalhei dos dois lados. O duro é o campo ali, na frente dos alunos. Essa é a parte dura. Né? Você dá a ordem, não, 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 vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E às vezes o cara nunca entrou numa sala de aula, sabe? Ele acaba sendo o responsável para você ter professores de baixa qualidade, consequentemente, alunos de baixa qualidade, né? A cobrança é errada, não, não, não vamos mais reprovar. Tivemos esse problema em São Paulo, não sei como é que está aí no Nordeste. aqui Não, é. não, não vamos mais reprovar. Como não vai reprovar? Se você tem que pôr o cara em teste, você tem que Sim, testar o sim, cara, sabe? Ele tem sim. que entender que ele não chegar em casa, der uma lida no que ele viu na escola, ele não vai passar de ano, certo? Mas não, né? Pô, aqui em São Paulo teve uma época que você não podia reprovar o cara. 4 anos, você não podia. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha, quer dizer, o cara chegava no final do ensino básico, o cara não sabia ler. Ler, mas não Não, é ler, interpretar, é ler. Não sabia ler. Isso é um absurdo, né? E política gosta eu, disso. eu dei aula já ensino médio, eu já dei aula para educação básica, e a minha maior frustração foi quando eu fui dar aula numa universidade particular, aqui do Recife. Pelo amor de Deus, as pessoas não sabiam interpretar um texto de duas linhas. É impressionante como eles chegam na universidade despreparados. A educação, ela não é uma prioridade de governos de terceiro mundo, né? Não foi, eles não têm interesse, né? O Uhum. interesse deles é o cara vai lá. Eu lembro que uma vez, eu não vou falar o ano, porque senão você vai matar a chará. Eu estava trabalhando no Nordeste. E eu estava numa cidade aí do Nordeste, né? E estava na época da eleição presidencial. Eu cheguei no centro dessa cidade, né? E eu vi uma fila imensa, uma fila assim, estava à volta no quarteirão. Falei, nossa senhora, né? Perguntei para o amigo que estava do meu lado, que estava me acompanhando, né? Falei, mas o que está acontecendo aqui? Aí o colega, que era esclarecido, ele falou, não, isso aqui é porque é o comitê, né? Que eles estão indo lá buscar, é, é, sei lá, cesta básica, alguma coisa, alguma benesse, né? E eu cheguei para ele e falei, meu querido, não é assim que funciona. Eles têm que aprender a escolher. Sabe qual foi a resposta do colega? Pois, Hum. olha, eu até concordo com você, porque eu também procuro saber quem é, tanto que ele sempre me consultava aqui. Mas é a única vez que esse povo vê essa gente. Sim. Então, deixa ele pegar alguma coisa aí, porque é a única que depois não vai ver mais. Só daqui 4 anos que eles vão aparecer de novo. Entende? Então, isso chama-se de cidadania. Né? Agora, qual governo em sã consciência vai querer aquele lavrador que foi buscar um pé de sapato e o outro pé ele vai pegar se ele for ali eleito? Ninguém quer. Óbvio, óbvio. Não, E São Paulo é a mesma coisa, viu? Eu estou falando do Nordeste, que eu estive lá e foi a experiência que eu vivi. São Paulo é a mesma coisa. São Paulo é a mesma não, eu coisa. É tive. engraçado. E isso se faz ainda hoje, claro, aqui. Principalmente as Também. eleições, principalmente para prefeito. Agora temos eleições para prefeitos, né? É o momento em que as pessoas aproveitam para fazer isso. É Porque é dentadura. um avançado, né? É quando ele vai ver o cara uma vez. Depois não vê mais. Entendeu? É, Aí é, não vê mais. Eu aqui na Moca, né? Para quem não sabe, né? Eu sou da Moca aqui. Uma vez eu cruzei com um sujeito que foi candidato a vereador.
Aqui numa padaria, aqui tem uma padaria onde o pessoal de vez em quando vai lá, né? E o cara, né? Quando é época agora já voltou a aparecer, ele nem bom dia, nem boa tarde pro povo. Ele ia lá tomar um café, nem é nada. Agora, nessa época, o cara vem, tal, ô, povo, tal, É a tal, vem, mesma vem buscar. prática. É a mesma coisa. Quer dizer, o político brasileiro, ele não está interessado em servir. Diferente, por exemplo, do político sueco, do político dinamarquês, né? Ele está interessado em acertar a vida dele. Pô, ele quer que ele caia, porque não é um cara só, né? É uma empresa, né? Na verdade, um político é uma empresa. É É, assim que funciona. quando você fala em cidadania, hoje eu publiquei uma charge minha que nós tínhamos, muitas pessoas tiveram esperanças no Bolsonaro, saúde. E hoje você viu aquela denúncia de que o Flávio comprou e ele confirmou 12 casas comerciais no valor de 86 milhões de reais. Para o sujeito ganhar 86 milhões de reais, ele teria que ficar 296 anos como deputado estadual. Essa associação que o povo não consegue fazer. De onde está Nós saindo esse dinheiro? Sempre mas veja assim, né? Você vê, esse governo nosso agora, o federal, eu não estou defendendo nenhum e nem outro, né? Mas se é, você pensar bem, vamos citar a Petrobras. sim, Voltou a dar lucro, né? Voltou a dar lucro. A Petrobras voltou a dar lucro. Por quê? Porque tiraram o grande sangramento lá, né? Vão parar de sim, sim. sangrar? Não vão mais tirar o sangramento, né? Então, obras que estavam paradas 20 anos, por quê? Porque o governo federal, não estou criticando um ou outro, não. Precisa ficar claro aí. O governo federal mandava o dinheiro, chegava na Lua, não chegava. É o problema da educação. Sabe que o governo federal não manda o dinheiro para a educação? Manda o Manda. dinheiro para a educação, só que de 10 que ele manda, só 8, só 2 vai para a sala de aula. O resto se perde no caminho. É isso é a cidadania, é ter essa consciência. O cara pegar a embalagem, como você falou, porra, meu, a nota fiscal, que a nota fiscal vem, aqui em São Paulo aí também. Né? Eu gastei R$ 200, só que 80 eu paguei no imposto. É um problema sério que nós temos no Brasil. Porque Muito o sério. pobre, ele acha que só quem ganha muito, ou quem tem o salário avantajado, paga imposto. E não, quando você comprou um pozinho, você pagou imposto. Quando você comprou arroz, feijão, você pagou imposto. É essa consciência que nós não temos, né? Isso só vai ter, né, na hora da eleição. Você acha que o político tem interesse que você saiba quanto você pagou de imposto? Porque não interessa. Não. Pagou e acabou, né? 40% de um PIB, meu amigo. PIB brasileiro, oitava economia do mundo, 40% é muita coisa. Para a É gente estar demais. vivendo algumas situações que não poderia. Nós não deveríamos ter no Brasil mais pobres. Né? É lógico, Com tem que certeza. ter uma diferença social, tem que ter. Isso aí faz parte da humanidade. Mas não Sim. pobres, não gente, sabe, e que chega, como meu pai foi um dia, chegava no dia 25 do mês, não tinha mais dinheiro para pôr comida na mesa. Não pode acontecer isso. No Brasil não pode. Né? Porque nós somos um país rico. Se você falar o Gabão, no centro da África, é até possível que o país é muito pobre. Mas aqui não. Aqui o Brasil é o único país do mundo que consegue fechar a fronteira e sobrevive. É o único. Ninguém Uhum. faz isso. China não Sim, faz, sim. Estados Unidos não faz, Canadá não faz, eles precisam dos outros. Nós não. Se nós amanhã trancarmos o país, não. Vamos ver o que a gente tem, a gente sobrevive. Então, Eu sabe, estive, uhum. Eu morei em São faz. Paulo nos anos 2001, 2002. Eu estive na região leste, estive no centro. E eu via muito mendigo na rua, muito, muito mesmo. Lá no viaduto do Chá, ou então na Estação da Luz, e por aí. Eu fui em São Paulo agora em 2000, foi esse ano, né? 2020. Eu já vi que diminuiu bastante isso, apesar de ainda encontrar alguns, né? Diminuiu bastante. Quer dizer, a humanidade avançou em 20 anos, melhorou muita Não, coisa. o Brasil melhorou, mas precisa ficar claro, com Sim, todos os nossos problemas políticos, não é, que nós temos, o Brasil melhorou, sem dúvida, né? Se você pegar o Brasil de 50 anos atrás, 60, vai, e pegar o Brasil, nós melhoramos. Apesar sim, de sim. todos os assaltos que o país, o erário já recebeu, nós melhoramos muito, né? Hoje nós temos alguma política social
que deixa que se eu sair daqui e for aqui na minha igreja, eu vou voltar com alimento, né? Não vou gastar nada, eu vou voltar. Então, nós melhoramos muito. A consciência social melhorou muito, né? Mas poderia ser feito muito mais, né? Dá para fazer Sim, muito. sim. A pergunta é, por que que... há uma sensação, sempre houve essa sensação, produzida por uma mídia perversa, ou por um pensamento ideológico perverso, de que ainda a coisa ainda está muito ruim, muito ruim. Isso fica no imaginário brasileiro, e o povo ainda fala que o país é uma bosta, que o país não presta, que nós estamos vivendo no pior país do mundo. Isso tem muito por aqui. São Paulo também eu já ouvi muitas coisas disso. Esse imaginário popular, como fazer para tirar isso da cabeça das Não, pessoas? mas isso aí é só, isso aí é um problema político, né? Não é problema do povo. Nós temos uma imprensa, né, que boa parte dela era remunerada para falar bem, né? De repente foi cortado isso aí é notório, é perceptível, né? Aham. Então, eu não estou falando de esquerda ou direita, estou falando que nós tínhamos uma imprensa que levava grana, certo? O jornalista para falar bem, tal, 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 e não, e acabou a teta, né? Essa é a palavra certa na gíria, acabou. Sim, sim. Não é que acabou, foi para outro lado. Acabar não vai acabar nunca, né? Foi para outro lado, né? Sim. Isso aí é óbvio, né? E é óbvio, quem perde, meu querido, sempre fica triste, né? Qualquer um. Se eu chegar amanhã, quanto você ganha por mês? Eu ganho 10 pau por mês. A partir de amanhã você vai ganhar quatro. Ah, vai ganhar 4? Claro, não presta. Tirou 4. Aconteceu comigo, né? O cara me cortou o salário, eu fiquei puto. Né? Desculpa o termo puto, né? Mas é uma verdade. Né? À Porque vontade. qualquer um fica, entende? Então nós temos uma imprensa, né, hoje no Brasil, que estava dividida, né? Estava dividida. Os que são pró, os que são contra e tal. E acabou que quem perdeu ficou triste, ficou chateado, e o cara tem a caneta na mão. Né? Quem tem a caneta na mão, vou malhar o Codô, vou malhar o Codô lá, o cara tirou a grana. É normal, entende? É normal. Então, e vai ser assim esse governo inteiro, entendeu? Até chegarmos no próximo tal, né? É, infelizmente, né, nós temos as classes sociais, a cidadania, né? Nós não temos esse conceito de cidadania. E isso faz com que o povo acabe votando errado. Eu votei errado, você votou errado, certo? E mesmo a Sim, gente tendo uma consciência, votamos errado, né? Imagina o coitadinho do rapaz que trabalha aqui no meu condomínio, varrendo. Ele uhum. vai votar em quem? Eles nem sabem. Se você perguntar por que você salvou, não sei. A gente não sabe. Imagina um cara desse. Ele não sabe, ele vota. Foi lá votar primeiro. E outra coisa errada, né? Voto devia ser, não devia ser obrigatório. Isso aqui é errado no Concordo, país, né? concordo. E aí os políticos trabalhariam mais, né? Uhum. Todos eles. Sim, Agora não, chega agora não. Você sabe que você vai ter um universo de, sei lá, em São Paulo, nem sei quantos são, não sei se são 2, 3 milhões de votantes. Eles vão dar, você tem que ir lá. Né? Você vai ter que escolher. Às vezes o cara fala, nós tivemos aqui uma eleição, né? Estamos falando muito política, hein, Codó? vamos Tivemos uma mudar para eleição, vinho. então, Depois vamos falar do vinho. tivemos uma eleição aqui, há pouco tempo aqui, né? Não, há uma eleição que o próprio governo federal, o que ele fez? Ele juntou feriados um atrás do outro, por quê? Pô, vão descer para a praia, eu vou subir? Entende? É falsa consciência política isso aí, né? Uhum. Então, você imagina, né? Pegar uma cidade de São Paulo aqui, que todo mundo trabalha que nem louco. O governo federal deu 7 dias, na época, fora. Mas vou subir a serra só para votar, mas não vou mesmo. E ela justificar, paga R$ 3, tá? Porra. É. Vamos falar de Então, nós... vinho. Você, além de ser professor, você é um especialista em vinhos. Me fala aí Não. sobre vinho. Dá para tomar um vinho bom com pouco dinheiro, como é o meu caso, no Brasil? Ou não? Vinho, ó, esse aqui você viu que eu estou tomando, né? Sim, A vi. saúde do povo aí, né? Eu estou tomando. Oh, Isso aqui é um saúde, vinho que importante. italiano. É um semitinto italiano que eu paguei aqui, próximo, né? Acho que R$ 35 a garrafa é um preço razoável. Eu gosto muito de vinho, né? Sim. O meu avô tomava vinho,
direto. Então eu gosto mesmo, e depois de algum tempo para cá, eu acabei. Aí você começa a refinar o gosto, né? Então você pega, gosta do chileno, gosta do argentino e tal, e vai. Mas o melhor vinho brasileiro ainda é o gaúcho, entendeu? É o. Fala das E marcas. não, marcas não diria, mas eu diria, por exemplo, a uva Cabernet. Cabernet Sim. Sauvignon é a minha preferida, né? Não importa de onde venha. Quando eu saio para comprar, posso até pegar outro que às vezes não tem, mas os Cabernets, eles são tanto os nacionais quanto os importados, eu acho, né? Ele não é tão ácido. A uva não é tão ácida. Então, Você já o bebeu vinho vai o... muita acidez, né? Agora, quem faz um puta de um vinho no Brasil, estou usando muito puta, tá percebendo, né? Não, fala com Né? vontade. Quem faz também no vinho no Brasil é o pessoal da, de Juazeiro, na Bahia. Muito bom vinho. Sim, sim, sim. O Eu- Botticelli. É muito bom mesmo. É um vinho de excelente Você já qualidade. experimentou? Já bebeu Eu dele? trabalhei em Juazeiro, só tomava. Trabalhava em Juazeiro, né, direto, né? Porque o segredo do bom vinho está no sol que a uva toma. Entendeu? Sim, Por que que o vinho sim. francês é muito bom, o italiano? Porque ele é plantado nas encostas das montanhas e ele toma sol o dia inteiro, né? E o vinho baiano, ele também toma sol o dia inteiro. Por isso que o vinho deles é muito bom, né? Certo? Esse é o segredo, né? Fora que eles têm 4 safras por ano, né? É fantástico isso aí. Ah, Eu sempre falo. meu pai é italiano, meu pai é descendente, meu avô era italiano, meu pai, filho dele, a gente foi criado vendo eles fazer vinho ainda no mastel, pisando com os pés, e tinha vinho de caseiro direto. Então, Ah, eu adoro vinho. E aqui, o que eu mais tenho tomado é esse aí, justamente, esse do Vale de São Francisco aí. É um vinho que atende a todas as minhas expectativas. sim, o do Alto São Francisco é fantástico, é muito bom. Sim, Mas o sim. segredo está realmente no sol. A, 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 a acidez da uva está relacionada com o sol que ela toma. Então é por isso que o vinho deles é muito, né? Uhum. Certo? Muito bom. Muito bom. Vinho eu também tenho uma paixão pelo vinho, tradição italiana. E a italianada aí da Moca, como é que é? Pizza. A Moca é um país, né? A gente É, costuma dizer que fala é um um pouquinho. país à parte dentro do Brasil, né? Eu sou moquense, eu nasci aqui, né? Vivi a vida inteira na Moca, né? A gente está fazendo um trabalho agora aqui de, de levantamento histórico da Moca, né? Desde a época, como eu nasci lá embaixo, né? E eu briguei muito porque eu quero o pessoal que fala da Moca fala muito da Moca daqui de cima, né? Onde eu moro hoje, né? Mas a Moca começou lá embaixo, né? Então, na Moca nós temos gente assim, bem, como a Moca produziu gente de arte muito boa, né? Zizi Posse, né? José Posse Neto, diretor de teatro, né? Então, O muitos. Volpe não era daí? Quem? O Volpe. Volpe. O Volpe é Pintor. daqui do Cambuci. Ah, Cambuci. não é da Moca, não. Também é do lado. É tudo nessa mais ou Colado, menos na né? mesma região, né? Cambuci, Moca, Brás, é tudo um conglomerado, né? E Uhum. a Moca, ela tem, é minha paixão, né? Eu tô escrevendo um livro agora, Uhum. né? E a gente fala sobre imigração, tal, né? Meu avô foi imigrante e tal, e a gente vem trazendo desde lá de trás. E o povo da Moca, ele é muito bairrista, né? Nós temos essa característica, né? O povo compra aqui mesmo, entendeu? A gente só sai para Uhum. comprar fora se não tiver aqui, senão. Então, o comércio da Moca é muito regional. A Moca eu diria assim, é uma cidade do interior dentro de São Paulo, né? Que Então, maravilha. é um bairro não tão violento quanto são as periferias, tal, né? Mas é gostoso, eu gosto da Moca, né? Gosto do trabalho. Antônio, Antônio, o Instagram ele tem um problema que chega no horário ele corta você. Ele vai Você cortando teria na hora. mais, você teria mais 10 minutos depois para a gente fazer uma segunda parte? Você está muito ocupado. Pode, não tem problema, não. Podemos Então fazer, vamos tem fazer o problema. seguinte.
Vamos interromper agora, para não ser cortado, e daqui a 10 minutos a gente volta para conversar sobre São Paulo e sobre essas coisas. Pode ser? Pode, eu aguardo, eu estou por aqui, certo? Não tem erro, não. Então, daqui 10 minutos você me chama de novo, tá? 10 O minutos pessoal também vai entrar novamente e você dá sim, um o grande pessoal, abraço, agradece aí, né, o povo ali, né? Que exatamente. a gente como eu te falei, né? Você, para quem não conhece o Codó, eu fui chamado de Codó mesmo, né? É Codó é um todo, todo. artista plástico, né? Para que isso aqui é um dos meus quadros prediletos aqui, né? Conhece Ah, aqui, né? você tem. Está sempre aqui do Vamos, meu lado, certo? vamos falar disso O depois? Ariano, eu gosto muito dele, entendeu? Tá aqui no meu escritório e tal, está sempre. Que é, maravilha, que bom. Obrigado, eu obrigado. gosto muito do seu Vamos, trabalho, você daqui a sabe 10 disso. minutos a gente volta. Tá bom. 10 minutos. Daqui a pouco você me Vai chama, cortar. tá? Um Tá bom, abraço. pessoal? Até mais. Daqui 10 Acabou. minutos voltaremos com o professor Antônio Celso Colaro. Daqui 10 minutos eu estarei de volta para mais meia hora de conversa. Agora só conversa Beleza. agradável, deixar a política de lado. Até mais. Tá, João. É bom mesmo. Tchau, tchau. Até mais.